Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lucas. Tudo jóia aí com vocês? Indo devagar e sempre. Bom dia, Lucas. Se tá indo é o que importa. E aí, senhor Felipão, tudo jóia? Tudo Bom bem dia, aí? Diego. Tá bom, como é que tá esse ânimo aí com a revisão? Começamos ela hoje, né? Olha só, são meio descansados, ou então pelo menos já conseguiram colocar uma matéria em dia aí durante a semana, né? Ou só o professor que tá empolgado aqui? Vamos lá, né? Empolgados ou não, temos que começar. Vou colocar minha luzinha aqui. E aí a gente já começa. Olha que doideira, fiquei mudo aqui do nada. Esse Zoom aqui, ele é de zoeira comigo. Os outros professores acontece isso ou é só comigo? Meu, ele é muito louco esse Zoom. Outro dia, acho que era na aula do Rosa, disse Ah, que tinha caído. Mas tava tudo normal, assim. De e vez ele em quando achava ele que dava. tinha caído. Ainda o professor parou, acho que era o Rosa mesmo, parou a aula, perguntou: vocês estão aí? Porque deu mensagem aqui. Não, tá tudo normal. Ele é muito louco esse Zoom. Então, quando eu tava dando plantão uma vez pro David, eu fiquei aqui achando que tinha caído também, mas aí foi vacilo meu. Aconteceu alguma coisa aqui que fechou do nada. Acho que porque foi saindo gente da sala e tava só o David. E aí dá um. Eu já percebi que isso acontece às vezes. E aí eu peguei assim o telefone, tava falando, parei de falar do nada, peguei o telefone e mandei mensagem lá pro David no grupo. Ô, David, foi mal aí, acho que caí aqui, cara. Aí o David, professor, que ele tava mutado, então não. Eu acabei não percebendo que ele tava, na verdade, mas ele tava na sala ainda.
Então, muito obrigado aí para a senhorita Natália. Um bom dia a todos que entraram aí um pouquinho depois. Gente, como hoje a aula é longa, porque é revisão, né? A gente sempre tem bastante coisa para falar na revisão. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou dividir a tela com vocês. E aí eu vou começar aqui devagarzinho, explicando aqui como é que vai funcionar a minha ideia aqui de revisão, tá bom? Deixa só eu arrumar aqui para ver quadradinhos de todo mundo. Bora lá, ó. Vamos começar aqui, ó. Deixa eu dar uma ideia aqui para vocês do que eu pretendo fazer. Tá aparecendo tudo aí? Estão me ouvindo? Estão vendo a minha tela? Estão me vendo? Sim. Então tá bom. Obrigado, Isa. Obrigado, Tomás. Gente, seguinte, ó. Eu fiz aqui uma tabelinha com as coisas mais importantes de cada vestibular aqui. Eu tô me baseando aqui pela média, tá bom? Então, o senhor Ian aí, fique atento, tá bom? Porque aqui, ó, eu tô colocando FUVEST primeira fase, Unicamp primeira fase e Unesp primeira fase, tá bom? Conforme vocês forem passando, vocês vão me falando, professor, ó, mandei bem aqui na primeira fase da FUVEST, da Unicamp, aí eu dou uma ideia mais direcionada. Mas, a princípio, estamos focados mais em primeira fase, Enem, né? A Unifesp não, porque já o segundo, para quem presta medicina, já tem que fazer mesmo as provas escritas. Então, eu estou focando aqui nas principais e primeiras coisas que vocês vão prestar, tá bom? E aí, conforme vocês forem passando, podem mandar mensagem, a gente troca uma ideia, de repente eu faço uma outra tabelinha também, tá? Fiquem tranquilos, mas vamos dar um enfoque aqui no que está por vir inicialmente, beleza? Bom, eu dividi aqui, ó, em 6 módulos, né, o curso ao longo do ano. Esse primeiro módulo que é de uma matemática básica, depois tem um módulo de funções, aí depois tem outro módulo de funções, módulos, exponencial e log e polinômios, tá bom? Se vocês repararem aqui, ó, tem aulas que são mais importantes, tem aulas que são menos. Por exemplo, aqui do módulo básico, equações do primeiro grau e equações do segundo grau, você tem que estudar para fazer qualquer uma das provas, FUVEST, ENEM, Unicamp, Unesp, Unifesp, tá? Para você fazer a parte de funções, por exemplo, função constante afim, função quadrática é, assim, obrigatório. Para alguns vestibulares, é legal saber aquela parte de domínio, contradomínio, imagem, é mais, né? Tá vermelho, para outros é menos, tá amarelo, tá vendo? Ó? É tipo um semáforo, vermelho, amarelo e verde. O vermelho é o mais importante, o amarelo é importante também e o verde ajuda. É bom saber também, mas não é o mais importante. Aí depois, na segunda parte de funções, que é aquele negócio de classificação de funções, função afim, função afim não, perdão, função inversa, função composta. Tem algumas coisas que são importantes. Vou começar a riscar aqui, senão a lousa ela apaga. Tem algumas coisas que são mais importantes, tá? Algumas aulas que foram mais importantes. Nas equações, funções e inequações modulares, vocês têm que saber o que é o módulo, mas saber ficar resolvendo equação modular, inequação modular, função modular, não é comum se cair uma coisa que exija muito conteúdo aí de equação modular em si, de função modular em si, tá? Então, eu deixei de verde aqui. E aí, depois, quando a gente entra em exponencial e log, já começa a ficar bem vermelho ou amarelo. Então, olha lá. Desses 5 módulos, né? Dessas 5 divisões aqui que eu fiz, uma é um pouco menos importante aqui para esses aqui, ó, para isso que eu estou enfocando aqui a minha revisão. Portanto, você, assim, eu não vou estudar módulo? Não, não é isso. Eu não vou falar aqui em módulo, só que eu vou colocar um material lá para vocês poderem revisar. Se rolar uma quinta aula, por enquanto eu estou trabalhando com 4 aulas. Então vai ser assim que vai funcionar. Se rolar uma quinta aula, eu falo de novo de polinômios, que eu já meio que falei na última aula, já dei um panorama geral. E a gente pode colocar um exercício ou outro de módulos ali, beleza? Mas eu estou me baseando nisso aqui, ó, na tabela de frequência aí e importância do que caiu nos últimos anos, beleza?
Então, vamos começar a revisão de hoje com esse primeiro bloco aqui, que é da matemática básica. Não a matemática básica que eu dei em paralelo, mas o começo aqui do nosso curso mesmo. Fatorações, equações do primeiro e segundo grau, mudança de variável, inequação do primeiro grau. E aí depois a gente vai para 2 semanas de funções, uma de exponencial e log, e aí encerramos, porque aí teria polinômios e módulos, e isso aí se rolar uma quinta aula bingo, se não rolar, isso aqui já está revisado, e isso aqui, pegando lá os exercícios, fazendo um exercício ou outro, você já está preparado para o que tem nesse primeiro momento aqui. Lembrando, tá, gente? Mas o professor não vai falar nada de funções, de inequações, de equações modulares? Bom, gente, eu já falei 3 aulas disso, né? A ideia aqui é revisar, é a gente passar pelos tópicos mais importantes. Não vai dar para... Veja, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas. Não tem como eu falar com o mesmo critério, né? Cada detalhe de uma dessas 6 aulas hoje aqui. Então, é para relembrar. Se você perceber que você não está lembrando de alguma coisa, faz um asterisco aí, depois volta com um pouquinho mais de calma, para, ler, ver se você se lembra com um pouquinho mais de calma. Se não lembrar, aí me manda uma mensagem, ou mais para frente a gente pode marcar uns plantõezinhos aí, mas continua com o asterisco para a gente marcar uns plantõezinhos. Eu tenho além dessa semana, mais 2 meio complicadas, e aí, de repente, um pouquinho antes do Natal ou no comecinho do ano que vem, a gente consegue marcar um plantãozinho aí, alguma coisa, tá bom? Então, faça um asterisco aí. Vamos lá, vamos começar então, de fato... Pode ser no Natal, no Ano Novo também, com Covid, ninguém vai se juntar. Eu acho que tem gente que se junta, mas eu não vou me juntar, então, por mim, pode ser. No meu caso também não. Então, tá perfeito, ó. Então, vamos começar aqui. Eu vou falar de cada uma dessas aulas. Aí vocês vão ter a lousa aqui, que é o resumo de cada uma delas. E eu vou fazer o quê? Um exercício ou 2, tá bom? De cada uma delas. Tem aula que não vale tanto a pena. Por exemplo, mudança de variável é uma coisa que está aí em um monte de exercício de outros temas. Então, é uma ferramenta. É legal vocês treinarem, pegarem lá e verem e darem uma olhada num exercício de mudança de variável que está lá no material que eu vou mandar para vocês? Mas eu não vou passar aqui. Aqui eu vou dizer aqui, ó, isso é o mais importante. Isso também é importante, mas não tanto. É basicamente isso daqui, tá bom? Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês do enfoque que vocês vão dar no estudo agora. O material que eu preparei, cada aula tem mais ou menos 5 exercícios. Eu acabei juntando essas 2 aqui em 5 exercícios. Então, estamos lá com uns 25 exercícios. Tem uma aula que tem 6, outra tem 4, mas é mais ou menos isso, tá? Desses 25, hoje eu vou resolver, eu estou usando esse material aqui mesmo. Eu já vou resolver uns 5. Então, vocês vão ter uns 20 de tarefa, beleza? E aí, quando vocês forem fazer a revisão lá na frente, amanhã eu tenho Enem, né? Então, você pega lá a coluninha do Enem e aí você dá uma revisada nos exercícios aqui, ó. Você vai fazer esses exercícios? Não, mas você vai abrir lá o seu caderno de exercícios ou a minha resolução, que eu vou mandar também, e vai dar uma olhada ali, ó, na semana do Enem, você vai dar uma olhada nesses exercícios. Revisa aqui, ó, esses 20 exercícios num dia, você está revisando, você não está fazendo, tá? Você está olhando o que você já fez. Aí depois revisa esses 20 aqui num outro, em meia horinha dá para você, meia horinha dá para você ver os 20 exercícios resolvidos. E aí num terceiro dia, se sobrar um tempo, dá uma olhadinha nos amarelos também, tá bom? E aí vão ser o quê? Mais 25 exercícios, você passa um pouquinho mais batido porque é amarelo. Então, essa tabelinha aqui vai guiar vocês agora e vai guiar na semana da prova. Beleza? Tá claro aqui, pessoal, a minha ideia do como que eu organizei aqui? Estamos tranquilos? Queria ver joinhas. Ou não joinhas, chacoalhadas de cabeça aí, alguma coisa. Então, tá bom. Beleza. Show de bola. Obrigado, pessoal. Ó, vamos lá, então. Vamos falar das funções, das fatorações. No começo do ano, a primeira aula que eu dei, deixa só eu aumentar aqui o brilho. A primeira aula que eu dei lá no começo do ano, eu falava foram 2 aulas, né, na verdade, 1 e 2, 3 e 4. Eu falava de fatorações, foi fatorações 1, fatorações 2. Veja, não é uma aula das mais importantes, então a gente vai passar um pouquinho mais rápido aqui, mas é legal, já caiu na FUVEST, é bom também para a Unicamp. Bora lá. Basicamente, a gente tem fatorar, é colocar em fatores, né?
Então, por exemplo, se eu tiver aqui o 90 e eu quiser fatorar ele, eu posso fatorar ele como 9 vezes 10. Ou como 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Aí eu estou fatorando em fatores primos. Mas aqui, ó, tá fatorado. Eu estou escrevendo na forma de fatores. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho esse cara aqui, ó, eu consigo colocar o B em evidência. E aí vai ficar B vezes A mais C, né? Essa é uma fatoração. Ó, lembrando, a forma fatorada está aqui do lado esquerdo. A forma desenvolvida está do lado direito. Desenvolver, vindo aqui para cá, é relativamente tranquilo. O complicado é fazer a fatoração. Por isso, você tem que ter essas formulazinhas decoradas, tá bom? Então, tem aquela primeira, tem aquela da diferença dos quadrados, que é a soma pela diferença, né? Eu coloquei aqui ao contrário, a diferença pela soma, mas tanto faz. A diferença pela soma, a soma pela diferença. A soma ao quadrado é o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Quando eu tenho a diferença ao quadrado, eu só troco um sinalzinho aqui, né? Era mais, vira menos. E aí, essas 4 são as mais importantes aqui dessa aula de fatoração mesmo, tá bom? Esse aqui é o que você tem que dar enfoque, beleza? Essas outras duas aqui, ó, do terceiro grau, a soma dos cubos, né? Que é um mais o outro vezes o quadrado do primeiro menos um vezes o outro mais o quadrado do segundo. E ali, quando eu venho aqui para a diferença dos cubos, eu só troco o sinalzinho aqui, ó, esse por esse e esse por esse, tá bom? Esse aqui é bom saber também. Caiu na FUVEST aí, acho que há uns 4, 5 anos mais ou menos, caiu, precisava saber, tá bom? Então é bom, é legal saber também, mas não com a mesma importância que esses outros 4 aqui têm. E por último, tem aquela lá do polinômio, né? Que a gente já está acostumado aí, ó. Vimos aí recentemente bastante. Coloca o fator, o coeficiente dominante, vezes x menos cada uma das raízes. Mas essa dos polinômios, é legal saber no contexto dos polinômios, mas mesmo quem não souber no contexto dos polinômios, fazer o de terceiro, quarto, quinto, é mais importante ainda que saiba o do polinômio de grau 2. Beleza? Isso vai ser bastante relevante em vários pontos, inclusive na aula da semana que vem a gente vai relembrar como descobrir uma função de segundo grau, e a gente às vezes usava essa forma fatorada aqui da função, tá bom? Porque quando eu igualo f de x a isso, ó, aí eu posso fatorar a minha funçãozinha e fica assim, ó. E às vezes fica mais fácil de fazer o gráfico, beleza? Então guardem cada uma dessas com carinho. Um carinho especial para as lá de cima e essa daqui de baixo. É legal também você saber, só que se você não souber agora, mais para frente a gente vai martelar também, tá? O mais essencial por enquanto são as 4 de cima, mas é legal já ficar de olho nesse. Quem já tiver de boas com as 4 de cima, fique atento a isso, que pode sim cair também. Inclusive caiu já na FUVEST, tá? Bora lá. Vamos fazer um exercício aqui para relembrar como é que funciona isso aqui, ó. Sejam x e y números reais não nulos, tais que, aí ele coloca essa igualdade aqui, nesta equação. É correto afirmar que. Vamos ver o que a gente consegue fazer com essa equação, então. Ó, x sobre y ao quadrado mais y ao quadrado sobre x igual a menos 2. Queridos, o que eu tenho que fazer aqui? Isso daqui eu tenho uma soma de frações, né? O que eu faço quando eu tenho uma soma de frações? O mínimo. Igualo os denominadores. E aí, para isso, para eu conseguir igualar os denominadores, eu preciso fazer o MMC. Perfeito. Aqui eu posso multiplicar por x e aqui eu posso multiplicar por y ao quadrado. Se eu estou multiplicando o de baixo por x, em cima eu preciso multiplicar por x. Se eu estou multiplicando o denominador por y ao quadrado, o numerador eu preciso multiplicar para manter aqui a minha fração, aqui, o mesmo valor, né? Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado sobre xy ao quadrado mais y ao quadrado vezes y ao quadrado é y à quarta sobre... Ou então eu posso pensar assim, y ao quadrado vezes y ao quadrado é y ao quadrado. Eu posso olhar assim também, vai me ajudar um pouquinho mais lá para frente, tá bom? Mas vamos deixar o a quarta aqui. E aqui embaixo vai ficar xy ao quadrado. Xy ao quadrado. Igual a menos 2. Beleza? Esse denominador comum aqui, eu posso juntar ele mesmo, ele todo, em um
denominador só, né? Ó, que vai facilitar a gente enxergar algumas coisas aqui, ó. XY ao quadrado. E aqui tinha um mais, né? Então eu vou manter esse mais aqui, ó. Eu vou passar esse XY ao quadrado para o outro lado e vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a menos 2 vezes XY ao quadrado. E aí eu vou passar esse cara que é menos para cá e vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais 2, aqui era a quarta, né? Come bola aqui, ó. Mais 2 XY ao quadrado mais Y à quarta. Tudo bem? Então, ó, passei esse cara para lá que estava dividindo, multiplicou. E depois essa galera toda aqui que era menos, veio para esse lado aqui e virou mais. E quando esse cara vai lá para o outro lado, lá mais, sobra nada aqui do lado direito, né? Sobra 0. E aí esse carinha aqui, ó, vale a pena, como eu tinha dito para vocês, perceber que y à quarta é a mesma coisa que y ao quadrado. Por quê? Porque aqui nós temos um trinômio quadrado perfeito, ó, uma coisa ao quadrado, mais 2 vezes essa coisa vezes outra coisa, mais a outra coisa ao quadrado. Tá bom? Ó, lembrando que o y ao quadrado é meu b. E esse b está ao quadrado, porque tem o quadrado do quadrado ali. E aí esse azulzinho aqui, ó, eu sei que é a mesma coisa aqui, a mais b ao quadrado, que é uma das fatorações lá da minha, ó, a mais b ao quadrado, tá bom? Eu peguei aqui do lado direito, estou fatorando, né, ó, fatorando. E eu joguei aqui para o lado esquerdo. É isso que eu preciso fazer aqui para resolver esse exercício. Então, no fim das contas, né, ó, se esse cara aqui é a mesma coisa que a mais b, quem é meu a é x e quem é meu b, y ao quadrado. Então, eu fico com x mais y ao quadrado igual a 0. Tá bom? Ó, deixa eu colocar aqui as cores. Ó. X é meu a, x é meu a, x é meu a da resposta. O y ao quadrado é meu b, o y ao quadrado é meu b. Então, lá na resposta, que é a mais b, eu vou ter y ao quadrado. E aí é tudo isso aqui ao quadrado, então é tudo isso ali ao quadrado. Tá bom? Deixa eu arrumar aqui o y, que ele ficou meio esquisito. E aí, com isso, chegamos aqui que x mais y ao quadrado é igual a 0. Que número que elevado ao quadrado vai dar 0? O que eu posso dizer a respeito de x mais y ao quadrado? Que é a galera que está dentro do parênteses. Esse número todo elevado ao quadrado dá 0. Que número é esse aqui, ó? Que está dentro do parênteses, dos parênteses? 0, certo? Então é isso. X mais y ao quadrado é igual a 0. Vamos lá nas alternativas. Vocês vão ver que é exatamente esta alternativa B aqui, ó. Tá bom? Gente, estamos tranquilos com esse aqui? Alguém tem alguma dúvida? Dúvida 0, então? Não estou vendo mãozinhas levantadas. Então tá. Podemos passar para o próximo assunto, equações do primeiro grau. Queria ver joinhas aí, pelo menos, então. Ian tá tranquilo, Diego tranquilo. Beleza, pessoal, muito obrigado. Vamos lá. O próximo assunto, então, ó, veja, não tem grandes problemas aqui. Tem muita coisa que vocês já usaram o ano inteiro, né? Tem uma coisinha ou outra que vocês vão precisar colocar um pouquinho mais de energia aqui para relembrar, para decorar, que não decorou e esqueceu. Mas eu tenho certeza, assim, que, sei lá, 4, 5, 6, 7. Para algumas pessoas, 1 tá ok. Para outras pessoas, de repente, 4, 5 estão ok, porque vocês estão acostumados, tá? Então, veja lá, se você está meio inseguro aí com a maior parte, foca nesses 4. Se você já está mais tranquilo com isso, dá uma olhadinha lá nos que também são importantes, mas não são os mais recorrentes, tá bom? Bora lá. Aula 5.6, a gente falou de equações do primeiro grau. O que eu falava lá naquela aula? Eu falava, é tranquilo isso daqui, é o que vocês fazem o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, ó, isso aqui é uma equação do primeiro grau, é uma equação em que eu tenho incógnitas elevadas a 1 e sozinhas, né? Por exemplo, se eu tiver um problema que tem x vezes y, já é uma equação de segundo grau, porque a soma dos expoentes aqui dá 2. Mas, como eu tenho só o x aqui sozinho, é uma equação do primeiro grau.
Como que eu lido com a equação do primeiro grau? Aquela coisa que a gente está acostumado, ó, o que está mais passa para o outro lado lá menos, aí vai virar 4 aqui, né, 9 menos 5, e o que está multiplicando passa dividindo. Então a gente sempre vai usando das operações contrárias para resolver uma equação do primeiro grau. Beleza. Qual que é o grande problema aqui no vestibular? É difícil fazer isso daqui? Não. Vai cair uma questão só disso no vestibular? Também não. Então, eles vão pegar onde, já que o conteúdo é relativamente tranquilo? Na interpretação, tá bom? Eles vão dar um jeito de colocar um problema do cotidiano, alguma coisa assim, e a grande dificuldade é pegar o que está no português e traduzir para o matematiquês. Beleza? Eu acho que essa é a grande dificuldade desse tipo de problema. São problemas do primeiro grau, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso exercício. Essa era uma aula que eu dei, assim, muito na prática. Foi exercício, exercício, exercício. Beleza? Veja, isso daqui está no grau de importância alto aqui para todos os vestibulares. Esses 5 exercícios são exercícios que vocês têm que fazer. Obrigatório, não tem como fugir disso. Assim como as do segundo grau, que é a próxima que eu vou apresentar aí na sequência, também importantíssimos, tem que fazer. São os mais importantes dessa aula de hoje. Então, vamos lá. Exercício 1. Uma pessoa compra semanalmente numa mesma loja. Olha o tamanho do enunciado, né? Você já vai se perdendo aqui. Quando chegar lá no meio, você não sabe o que é balela, o que serve para o exercício. E às vezes você está lendo meio desatento porque você já está cansado da prova. É complicado. É aí que eles vão pegar mesmo, na interpretação. Uma pessoa compra semanalmente numa mesma loja sempre a mesma quantidade de um produto que custa R$10 a unidade. Então, beleza. Primeira coisa aqui, ó. R$10 a unidade e sempre a mesma quantidade. Como já sabe quanto deve gastar, leva sempre R$6 a mais do que a quantia necessária para comprar tal quantidade, para o caso de eventuais despesas extras. Beleza. Entretanto, um dia, ao chegar à loja, agora é um outro momento. Eu vou pegar a caneta azul aqui agora, ó. Foi informada de que o preço daquele produto havia aumentado 20%. Devido a esse reajuste, concluiu que o dinheiro levado era a quantia exata para comprar 2 unidades a menos, em relação à quantidade habitualmente comprada. Tá bom? E aí, eu gostaria de chamar aqui, por exemplo, o senhor Felipe, que faz tempo que eu não converso com ele, acho que uma das últimas aulas ele falou comigo, eu falei, nossa, Felipe, faz tempo que a gente não se fala, cara. Felipão, tá por aí? Oi, Lucas, estou aqui. Então tá, ó, hoje você me deu um bom dia e a gente conversou bem brevemente no começo da aula, e aí eu lembrei com mais força aqui que você está na nossa aula, então me ajuda aqui, tá? Como é que você acha que sai aqui esse raciocínio? Ó, eu já deixei separadinho aqui por cor, tá bom? Me diga lá o que você imagina que seja. Eu ia tentar montar um sistema com 2 equações. Tá, qual que seria uma equação que você montaria, por exemplo? Eu usaria, tipo, y para a quantidade de produtos, Uhum, e aí eu faria x seria quantos eu vou levar, ou y seria quanto eu vou gastar, né? E aí x seria quanto eu vou levar. Aí eu faria tá, 10x mais 6 igual a y. tá. Então y, que é o tanto que você gasta, é igual a 10x mais 6. Perfeito. Tá bom? 10x mais 6. Então, ó, esse cara aqui, ó, o y é o gasto. Deixa eu colocar aqui gasto. Ou melhor, eu vou fazer assim, ó, né? Deixa eu já dizer o que é isso um pouquinho antes, né? A gente economiza aqui escrita. Então, ó, sendo y o gasto total, né? Total. E x a quantidade, né? Quantidade. E aí, Filipão, esse aqui é o de preto, né? Eu vou mudar aqui para outra cor, porque senão parece com o que eu estou resolvendo. Eu vou colocar de verde. Então, essa é a informação verde. Do verde eu extraí isso. E do azul, o que eu extraio, meu querido? Aí agora o x vale 1,2x, o novo x vale 1,2x, né? Isso. Na verdade, o que vale 1,2 é o 10. É o preço que aumentou 20%. Tá bom? Então, ó,
1,2 vezes 10, certo? Aí é x menos 2, né? Vezes x menos 2, perfeito. Ó, uma coisa que eu esqueci aqui de falar, né? Eu escrevi meio errado. Na verdade, não é o gasto total, é o total que ele tem no bolso, né? O dinheiro que ele tem no bolso. Dinheiro que ele tem. O dinheiro todo. Porque o gasto dele no momento verde é 10 vezes x, né? 10 reais vezes a quantidade. Esse 6 aqui, ó, ele tá levando, tá sobrando ali, né? Aí agora, esse Y, que é o dinheiro total que ele tem, de fato vai ser tudo que ele gasta. Mas no primeiro momento ele gastava isso e sobravam 6. Agora ele gasta tudo, ó, a quantia exata. Então ele tá gastando tudo. Beleza. Eu gostei da maneira que o Felipe fez, por quê? Porque ele parou e ele se organizou com calma. Ele falou, vou fazer um sistema aqui, na moral, de boas, tá? Veja, y igual a y, então você sabe que 10x mais 6, né, ó, desse sisteminha aqui, ó, como os y são iguais, né, que é o dinheiro todo que ele tem, eu consigo igualar isso daqui a 1,2 vezes 10 vezes x menos 2. Tá bom? Essa é uma possibilidade que o Felipão fez. Só que eu, quando resolvi, já atropelei um pouquinho mais o exercício. Eu já pensei assim, ó, o dinheiro que ele tem no começo é 10x mais 6, que é 10 vezes a quantidade de produtos, vezes mais 6 reais. E o dinheiro que ele tem no final é 12, eu já coloquei aqui 12, porque 10 reais com 20% de aumento, eu já fiz na cabeça aqui 12, vezes a quantidade de produtos menos 2. E aí não sobrou mais nada, né? Então eu não preciso colocar aqui mais o troco aqui, mais o que sobrou dele. Aí eu posso deixar mais 0 mesmo, tá bom? Então, veja, tem caminhos, né? Você pode vir aqui com mais calma, olhar para uma informação, para outra, ligar elas a partir de um sisteminha, ou já perceber que já dava para igualar aqui, beleza? E aí, tá tranquilo, né? Uma equaçãozinha bem tranquila, ó, 10x mais 6 é igual, isso daqui dá 12, né? Ó, 12 vezes x menos 2. Vamos passo a passo aqui. 10x mais 6 é igual a 12x, propriedade distributiva. 12 menos 2, vezes menos 2 é menos 24. Agora eu vou fazer o seguinte, vou passar o x para o lado direito, vai ficar 12x menos 10x. E para o lado esquerdo vai ficar 6 mais 24. Então, ó, bem tranquilinho, 12 menos 10 é 2x. 6 mais 24 é 30, né? O 2 que está aqui multiplicando, ele vai passar lá dividindo, né? E aí vai ficar assim, ó, 30 dividido por 2 é igual a x. Portanto, né? X é igual a 15. O que era x? X era a quantidade de produtos que ele levaria. Quantidade. X era a quantidade de produto. Então, ele está levando 15 produtos. E aí, eu vou dar um jeito aqui de espremer um pouquinho, porque aí eu faço separadinho aqui, né? Ó, a quantidade primeiro que a gente calculou, e depois calculamos o que o exercício de fato pede, né? E o que o exercício pede? Ele pergunta quanto que ele tinha no bolso. Então, ó, primeiro raciocínio é para descobrir o x, e depois o tanto que ele tinha no bolso, que na verdade o que eles querem saber é o y. Então, y é 10 vezes x, estou substituindo em qualquer uma das equações, estou escolhendo a 1. Mais 6. Y, portanto, é 10 vezes 15, mais 6, que é 150, mais 6, que é 156. E aí, tirar aqui o x de resposta, né? Porque ele não é resposta, o que é resposta mesmo é o nosso y aqui. Para ficar completinho, né? Ó, 156 reais. A gente está falando de dinheiros brasileiros. Então é isso daqui. Beleza? Estamos tranquilos aqui, pessoal? Ficou assim, veja, o meu ponto é, o complicado mesmo é a interpretação. E isso daqui, com certeza, vai cair no Enem. Isso daqui, praticamente certeza que também que vai cair em pelo menos, mais sei lá, dos outros 4 lá, vai cair pelo menos em mais 3, em mais 2, vai. Então, ó, vai cair no Enem e vai cair em mais 2 aí dos outros 4. Cara, você tem muito que fazer isso, tá? Então, pelo menos aqueles 5 que estão ali, tem que fazer. E mais para frente, perto de prova, etc., eu acho que é legal pegar uns exercicinhos e ir fazendo freestyle aí. Abre uns vídeos no YouTube,
pausa, lê o enunciado, aí faz. Se você não entender, já abre lá que o cara já te explica, tá perfeito, entendeu? Eu acho que isso daqui é treino, não tem muito como fugir. Você vai aprendendo aí a fazer essa tradução do português para o matematiquês sem crise, tá bom? Tá clara aqui a mensagem dessa parte aqui da revisão? Estamos tranquilos? Que preciso daqueles joinhas ou não joinhas. Diego e Tomás sempre muito ligeiros aqui no joinha. Filipão tranquilo, Henrique tranquilo. Ih, não senti tanta firmeza assim, hein? Tivemos menos joinhas aí. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Ó, a Bruna mandou um joinha também, obrigado. Beleza, show de bola então. Então, bora lá. Equação aqui, a parte de conteúdo é tranquila, né? Não tem muito como o que falar. É chegar lá e treinar, tá bom? Vamos lá dar uma olhadinha aqui nas equações do segundo grau. O que nós temos nas equações do segundo grau aqui, né? Então, vamos lá. A gente tem uma equação do segundo grau, alguma coisa vezes x ao quadrado, mais alguma coisa vezes x, mais outra coisa, igual a zero. E aí, esses coeficientes que estão multiplicados, que seria a incógnita, eles são reais, e o a, obrigatoriamente, tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for zero, não é uma equação do segundo grau. Vai ficar 0 vezes x, que é 0, e aí some esse cara. E aí vira uma equação do primeiro grau. Minha garganta tá pegando aqui, vou tomar uma aguinha. Aqui, pessoal, é uma coisa que vocês resolveram muito ao longo desse da equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Bom, como que você resolve uma equação de segundo grau, né? Descubra o delta, que é eu posso chamar de delta ou discriminante. Às vezes aparece no vestibular, tá? Delta ou discriminante. Descobrindo delta, eu jogo lá para descobrir a primeira raiz, menos b, menos raiz de delta dividido por 2a, e a outra raiz, menos b, mais raiz de delta dividido por 2a. Fórmula de Bhaskara, não tem grandes segredos. Ai, que fórmula cabreira. Cabreira, mas provavelmente você está bastante acostumado a lidar com ela também. Então, ao mesmo tempo que ela é ruim, é uma das coisas que você mais martelou ao longo da escola. Em geral, as pessoas ficam mais felizes do que tristes quando lidam com isso, né? O que a gente tem que olhar com um certo carinho aqui, que vocês não viram tanto ao longo do ano. Às vezes você consegue usar aqui a fórmula de Bhaskara sem saber esse esqueminha. Se você já está por dentro desse esqueminha, bingo. Se você não está por dentro, tem que estar, beleza? Então fique atento aqui, ó. O que é? É a relação do delta, do sinal do delta com a quantidade de raízes, com quais raízes são. Na última aula lá de polinômios, vou indo agora aqui mais para o fim do nosso ano, né? A gente viu que sempre tem, para uma equação de segundo grau, quando vimos equações algébricas, equações polinomiais, vimos que sempre que há um polinômio de grau 2, há duas raízes complexas, certo? Mas, às vezes, a discussão não fica dentro só das complexas. Então, se eu faço um cálculo lá, ó, o delta é o que está dentro da raiz, né? Ó, e o delta é positivo, eu tenho uma raiz normal, de boas, com números reais. E aí, a raiz quadrada, né? A raiz quadrada vai dar um número real, então a raiz, que é a resposta aqui, também vai dar um número real. Se o delta é maior do que zero, então eu tenho duas raízes reais distintas. Se o delta é igual a zero, esse cara aqui é anulado, né? Então, tanto a raiz 1 fica menos b sobre 2a, como a raiz 2 fica menos b sobre 2a. E aqui eu escrevi raiz 1 para os dois. Eu vou corrigir agora, ó. Raiz 2 aqui, ó. Tanto uma raiz como a outra, elas ficam menos b sobre 2a, quando o delta é zero. Então, eu fico com duas raízes reais iguais. E quando o meu delta é negativo, menor do que zero, eu tenho raiz de número negativo, então eu preciso do i, eu preciso dos números complexos com partes imaginárias. E aí eu não tenho raízes reais, mas eu continuo tendo duas raízes complexas, tá bom? Com partes imaginárias, beleza? Gente, estamos lembrados aqui do delta? Vamos fazer um exercício com ele, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês já engatilhem aí e me perguntem, beleza? Vamos lá. 2. Esse aqui é o exercício 2 lá do meu caderno de exercícios de revisão
das aulas 7 e 8, tá bom? Só explicando aqui como é que está funcionando. Os valores de m para os quais essa equação aqui, ó, tem duas raízes reais iguais são. Então vamos lá. Que equação que a gente tem ali? Vamos copiar ela. 3x ao quadrado menos mx mais 4 igual a zero. E aí eu queria ouvir de vocês aí como que a gente descobre aqui qual é o valor de m para que tenha duas raízes reais. Quais são os valores de m, né, para que tenha duas raízes reais iguais. Mas pelo delta, aí você iguala a zero. Perfeito. Quando tem duas raízes reais iguais, eu preciso que a minha equação de segundo grau tenha delta igual a zero. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Olha lá, como que eu percebo que eu tenho que usar o delta? Porque eu tenho uma equação, ó, alguma coisa vezes x quadrada, outra coisa vezes x, outra coisa sozinha. É uma equação de segundo grau. Quando eu coloco x como incógnita. Sendo uma equação de segundo grau, eu posso trabalhar com a fórmula de Bhaskara. E aí eu vou saber as duas raízes em função do delta. A espécie, né? Em qual conjunto dos números estão as duas raízes em função dos deltas, tá? E quando elas são reais e iguais, quando o delta é igual a zero. Então é só fazer o delta igual a zero. Bom, delta igual a zero implica menos m ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 4 igual a zero. Ó, esse aqui é o A e esse aqui é o C, né? Ó, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Então pronto. Agora é só resolver essa equaçãozinha aí, e aí é só alegria. Exercício resolvido. Menos m ao quadrado é a mesma coisa que n ao quadrado, né? Menos 2 ao quadrado é 4. É a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, como eu tenho uma incógnita, para deixar ela mais bonitinha, eu vou deixar o n positivo aqui. Esse 4 vezes 3 vezes 4, isso daqui dá 16 vezes 3, que é 48. Ou eu posso também deixar dessa forma, e eu vou jogar lá para o outro lado desse jeito, ó, 3 vezes 4 vezes 4. Por quê? Porque depois eu vou tirar a raiz. E aí vai ficar assim, ó, m é igual a mais ou menos a raiz de 3 vezes 4 vezes 4. E aí fica mais fácil de ver que eu tenho que colocar o 4 para fora, né? Que eu tenho um 4 ao quadrado ali dentro. Então vai ficar mais ou menos 4 raiz de 3. O 3 continua lá dentro. Beleza? Quisesse fazer isso aí com 48, depois trabalhar com a raiz de 48, estaria liberado, não tem problema nenhum. Mas eu aproveitei uma forma que já tinha aqui e usei aqui para a gente chegar na resposta um pouquinho mais rápido. Quais são os valores de m? Menos 4 raiz de 3 e mais 4 raiz de 3. Tá bom? Queridos, falei, vomitei um monte de informação aqui. Acho que fui muito rápido. Eu quero saber se estamos tranquilos, se vocês querem que eu volte em algum ponto. Agora eu estou fazendo essa pausa. Então, por favor, se manifestem, mesmo que seja para mandar aquele joinha lá que o professor fica me indicando aqui todas as aulas. Beleza? Estamos tranquilos aqui com a nossa revisão. Estamos tranquilos aqui com a explicação inicial aqui da aula, do como que vai funcionar a revisão. Diego está tranquilo, Ian, Filipão. Letícia levantou a mão. Fala lá, Letícia. Bom dia, Lucas. Bom dia, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Conta lá. Vai na última coisa, só pra mim tirar um print, por favor. Tá, esse aqui? Isso. Obrigada. Já tirou? Quer tirar de mais perto aqui, ó? Coloquei mais perto. Não consegui tirar já. Então tá bem. Essa pergunta aí da Letícia pareceu aquelas perguntas do Chaves, né? Que a Chiquinha levanta a mão. Posso fazer uma observação? Posso ir ao banheiro? Eu tava esperando aqui, ó, uma dúvida. Opa! Não me atrapalhou em nada. Eu acho que é bom, tá bom? Fiquem à vontade também para pedir essas coisas. Mas é que a minha expectativa, né? Eu criei uma expectativa que ia ter uma dúvida. E aí era só... Posso tirar um print aí, professor? Mas tá bom. Então tá jóia, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, só levantar a mãozinha aí também. A gente pausa, beleza? Aqui, a aula seguinte era de mudança de variável. Essa daqui eu não vou resolver exercício de vestibular. Eu trouxe aqui 2 exemplos, eu vou passar por eles, um de mudança de variável e um de equação irracional, tá bom? E
Tem lá no meu material, né, exercício, acho que são 4 exercícios que tem desse conteúdo, é bom revisar. Eu vou dar os enfoques aqui, mas eu acho que aqui é mais um procedimento. Então, eu quero revisar mais o procedimento do que, de fato, pegar e colocar isso como um exercício de vestibular. Por quê? Porque muitas vezes isso daqui nem exercício vai ser. Isso daqui vai ser uma ferramenta que vai ser importante de você usar, que vai estar dentro de outro exercício. Beleza? É legal, reforça lá com os exercícios de vestibular que tem, mas geralmente isso daqui vai estar dentro de outro exercício. Então, por isso eu estou escolhendo revisar dessa maneira. Vamos lá. Mudanças de variáveis. Mudanças de variáveis. O que vai acontecer na mudança de variável? É você perceber que tem alguma coisa que você precisa resolver. Eu esqueci de colocar aqui de outra cor. Ó. Esse aqui é o meu problema. Tá bom? Seria o meu problema aqui. Ó. Estou colocando de verde. Em vez de colocar setinha aqui, eu vou colocar exemplo. EX de exemplo ou exercício, como você preferir. Mas é um exemplo. Então, eu tenho esse exemplo. Eu preciso resolver esta equação aqui do quarto grau, né? Só que eu percebo que essa é uma equação biquadrada, né? E por que eu percebo isso? Porque eu tenho um x ao quadrado e um x ao quadrado aqui, ó. O x à quarta, quando eu tenho a quarta e ao quadrado, ó, os dois são múltiplos de 2, né? E aí eu consigo deixar esse carinha aqui, ó, a chave do negócio é deixar esse carinha aqui como x ao quadrado. A gente fez bastante essa passagem aqui ao longo do ano. Eu acredito que, assim, pode ser que você esteja bem confortável com isso, pode ser que você esteja menos desconfortável do que você estava no começo do ano, de qualquer forma. E isso já é bom, né? X à quarta e x ao quadrado. Quando você faz essa transformação, você pode trocar o x ao quadrado por uma outra letra. Ó. Essa é a mudança de variável. Ó. A minha variável era o x ao quadrado, era o x que estava variando, e eu troquei o x por t. Só que eu não troquei o x direto pelo t, eu troquei alguma coisa com x, que era o x ao quadrado, pelo t. Eu troquei a minha variável. E aí, quando eu troco por t, ó, vai ficar aqui, ó, t ao quadrado, menos t, menos 12 igual a 0. Beleza, eu não sabia resolver essa daqui, porque ela era uma equação do quarto grau. Eu não tenho fórmula para isso. Claro que depois que a gente viu polinômios, temos outras saídas, né? Mas sem recorrer para as ideias lá dos polinômios, a gente consegue resolver esse problema aqui usando uma maneira mais simples, que é a mudança de variável. Na mudança de variável, então, ó, eu acabei caindo nessa equação. Esta, sim, é uma equação do segundo grau. Uma equação quadrática, né? E aí eu consigo resolver ela, por exemplo, até mesmo por soma e produto, né? Eu consigo resolver ela por Bhaskara ou por soma e produto. Quando você resolve isso aqui por Bhaskara ou soma e produto, você descobre que o t é igual a 4 ou o t é igual a menos 3. Beleza? Se o t é igual a 4, então aí eu destroco, ó, o t é x quadrado, ó, t é igual a 4, então x ao quadrado é igual a 4. Se o t é igual a menos 3, então x ao quadrado é igual a menos 3. Beleza? Aí, dependendo do enunciado, que eu não deixei claro aqui, né? Dependendo do enunciado, pode ser que no enunciado esteja assim, ó, descubra as raízes reais desta equação. Aí, x ao quadrado menos 3 não tem número real que satisfaça isso. Aí você coloca esse x aqui, não convém. E a minha resposta vai ser que número ao quadrado que dá 4? Mais ou menos 2. Acabou. Esse é o conjunto de solução. Se o meu problema for um problema com uma abordagem mais de polinômio, aí ele vai falar assim, ó, diga quais são as soluções complexas, né? E aí lá nas soluções complexas, o que você vai fazer? Você vai pegar o x ao quadrado igual a menos 3, e aí você vai tirar a raiz, né? Ó, aqui mais ou menos a raiz de menos 3, o menos sai na forma de i, e aí fica só o raiz de 3, tá bom? Então você tem aí as soluções imaginárias, né, com partes imaginárias. Complexas, não reais, também entrariam. Então, se ele pedisse lá no conjunto dos reais, qual que é seu universo? Conjunto dos reais? Só isso daqui. Conjunto dos complexos, tudo isso daqui é a resposta, tá bom? Estamos tranquilos até aqui, pessoal, com a parte das mudanças de variável? Tem só essa maneira de mudar a variável? Não. Eu estou colocando aqui a biquadrada, que é a mais clássica. Geralmente essa que é cobrada. Pode ter algumas mais cabreiras, mais difíceis de ver? Pode. Lá na revisãozinha, inclusive, tem para você treinar um caso ou outro um pouquinho mais complicado. Tá bom? Estamos tranquilos, pessoal? Eu sim.
Deixa eu ver, quero ver joinhas aí. Henrique levantou a mão. Diga lá, Henrique. Oi, professor, tudo bem? Tudo jóia, e com você? Tudo também. Então, eu fiquei com uma dúvida, tipo, da equação do segundo grau, se você vai, tipo, revisar aquela fórmula do vértice do gráfico, que, tipo, tinha uma questão no simulado ontem da FUVEST, que Perfeito. se você precisava saber, tipo, aí eu acabei que eu não lembrava, eu ia pedir para você revisar depois. Tá. Rapaz, aquela é uma das coisas mais importantes, tá bom? Aqui, eu tinha feito ontem a lousa aqui, mas eu, em meio a joga para um quadrinho, joga para outro, joga para lá, joga para cá, eu acabei me perdendo e eu acho que eu acabei apagando uma coisa aqui que é importante também. Este bendito aqui, ó, some produto, tá bom? Então, eu vou revisar aqui. E, Henrique, isso daí é uma coisa que está em funções do segundo grau, tá bom? Você concorda que o vértice, ele está lá num gráfico? Sim, sim. Certo? Então, a gente está aqui num passo antes das funções. Estamos nas equações do segundo grau. Na próxima aula de revisão, eu vou falar disso, porque é uma das coisas mais importantes. Não é à toa que eu coloquei lá no simulado, tá bom? Então, a gente vai revisar isso e vai ser uma das coisas que eu vou dar mais enfoque na semana que vem. Então, fique tranquilo, beleza? Mas a gente precisa ter discernimento aqui do que é uma equação do segundo grau e do que é uma função do segundo grau. A equação do segundo grau, eu já estou igualando esse cara aqui, esse membro da esquerda, a zero. Já é uma equação. A função, eu vou trabalhar com isso daqui em função do x. Então, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, tem vários valores, né? Esse aqui é o valor do meu y. E o y, ele vai variando em função do x. Faz sentido essa diferenciação que eu estou fazendo? Se não tiver explícito isso ainda, me diga, tá bom? Eu não sei se foi claro do jeito que eu falei. Não entendi. É porque o outro envolve gráfico, né? Essa aqui é só uma equação, só igualando a zero. Entendi. Isso, eu tenho, no outro caso, eu tenho f de x, né? Y igual a x quadrado mais bx mais c. Esse y, ele pode ter vários valores. Isso é uma função. Quando eu estou numa equação, eu já coloquei um valor fixo para aquele y. E aí é uma coisa diferente, tá bom? Então, estamos um passo atrás. Por isso que essa é uma das aulas lá do começo do ano. E aí, um pouquinho mais para frente, vem a aula de funções. Beleza? Beleza, valeu, Lucas. Imagina. Então, ó, só lembrando aqui, ó, uma outra fórmula que eu acabei usando para resolver aquele probleminha ali, ó, foi por soma e produto, né? Era uma possibilidade, ó. Quando eu resolvi aqui, ó, resolvendo esse sisteminha aqui, ó, esse sisteminha não. Essa equação do segundo grau que eu falei aqui para vocês que se resolvesse por Bhaskara dava 4 ou 3, né? Eu vou resolver por soma e produto. A soma das raízes, ela tem que dar... Alguém se lembra aí da formulazinha? Menos B sobre A? Menos B sobre A. E a gente viu isso aí nas relações de Girard, né? Menos B, deixa eu colocar um menos de preto aqui. Menos B sobre A. E aí, qual que é o produto, Isa? Você lembra? É C sobre A. C sobre A, tá bom? Vimos nas relações de Girard. Então, isso daqui nem tem aquela necessidade de, né, de estar sendo revisado. Mas, por que eu acho que é importante eu falar isso daqui? Pô, professor, eu não manjo lá das relações de Girard. Não tem problema. Por quê? Quer dizer, é bom que você saiba para a parte de polinômios. Mas o mais importante é que, se você não souber a de terceiro, a de quarto, como que funciona sempre, mesmo sem saber aquilo, desculpa, eu falei não tem problema, eu fui no automático. Tem problema, é bom você saber. Mas, para o Enem, por exemplo, não vai fazer tanta diferença polinômios, tá? Mas, mesmo para o Enem, você tem que saber a soma e produto. Essa daqui do segundo grau, não é que você tem que saber, é muito bom você saber. Porque você vai resolver a equação do segundo grau muito mais rápido. Beleza? Então, por exemplo, aqui ó, eu já sei que a soma é 1 e o produto é menos 12. Produto 12 é 3 vezes 4. Para a soma ser 1, eu preciso colocar um positivo e outro negativo, né? Também para o produto ser menos 12, né? Então, eu vou colocar menos 3 e 4. Porque aí a soma dá 1 e o produto dá menos 12, tá? Saía ó, muito mais rápido do que você ficar fazendo delta, etc, etc. Não se sente à vontade? Vai pela fórmula de Bhaskara. Mas soma e produto, gente, aqui é bastante importante, tá bom? Lá na aula de revisão, lá no caderno de revisão,
vai ter, acho que, 2 exercícios, vão ter 2 exercícios que vocês precisam da soma e produto para resolver. Então, é mais uma oportunidade aí de fortalecer essa ideiazinha, que é bastante relevante, tá bom? Tinha esquecido de falar, mas já está aqui, ó. Não estou mais devendo a bendita soma e produto, beleza? Soma das raízes e o produto das raízes. Vou deixar por aqui mesmo. Bom, então, ó, falei de soma e produto, falei da mudança de variável, já temos mais 2 coisinhas aí na nossa revisão, e aí eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Vou tomar uma aguinha aqui, como de costume. Se alguém tiver uma dúvida, só levantar a mão aí que a gente já tira agora. Então tá joia. Ó, quando a gente fala lá naquela mesma aula, eu não falei só sobre mudança de variáveis, eu falei sobre equações irracionais. E aí eu gostaria de saber o que estava escrito aqui que eu apaguei. Qual que é a coisa mais importante de equações irracionais? Alguém se lembra? A gente estava naquela luzinha digital que a Tamir usava, ela que me recomendou, inclusive. A gente não estava ainda nessa lousa aqui. Estávamos já no digital e eu falei assim umas 4, 5 vezes durante a aula. Foi o meu bordão da aula, foi o meu mantra da aula. Vocês se lembram o que tem que fazer com equação irracional? A condição de existência? É isso, mas não é isso. Tá bom? Lá no começo do ano, a gente ainda não estava procedendo falando de condição de existência, etc, etc. Deixa eu ver aqui que tem mensagem no testar as raízes. O Filipão falou de uma outra maneira. Não deixa de ser uma condição de existência, tá, Letícia? Mas como que a gente decorou aqui o algoritmozinho? Testar as raízes, tá? Não deixa de ser a mesma coisa, beleza? Ó, então, ó, o que eu preciso fazer? Toda equação irracional, ó, eu acho que você se lembra até do meu ritmo de falar. Em toda equação irracional, precisamos testar as raízes depois que resolvê-las, tá bom? É isso. Então, se eu tenho uma equação, o que é uma equação? É uma igualdade. Eu tenho alguma coisa igual a outra. Irracional. Por que é uma equação irracional? Porque eu tenho incógnita dentro da raiz, né? Boa parte dos números racionais, por exemplo, 4 é um número racional, ok. Mas, por exemplo, raiz de 5 é irracional. Então, vem daí o nome, tá? Às vezes pode ser que esse número aqui nem seja irracional, mas quando eu tenho incógnita dentro da raiz, eu tenho uma equação irracional. Beleza. O que vai acontecer aqui? Eu posso gerar falsas raízes, né? Então, por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo aqui só para a gente lembrar mais ou menos o porquê disso, tá? 2 igual x igual a 2. Todo mundo concorda isso aqui, ó, que x igual a 2 implica que x ao quadrado é igual a 4? Todo mundo concorda com isso? Quero ver joinhas. X igual a 2 implica x ao quadrado igual a 4. Olha lá, um total de 2 joinhas. O professor fica me indigando joinha. Ih, sem sucesso agora, hein? Mas beleza, ó, mais joinhas aí. Show. Vocês concordam também que menos 2 ao quadrado, se x é igual a menos 2, x ao quadrado é igual a 4? Agora eu estou renovando, eu estou trocando o sinalzinho ali, né? Ó, x é igual a menos 2, x ao quadrado é igual a 4. Isso é verdade. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu elevo uma coisa ao quadrado, se eu tenho uma coisa simples e elevo ao quadrado, é verdade. Mas se eu tenho alguma coisa ao quadrado e eu tiro do quadrado, não necessariamente é verdade, né? Então, ó, se x ao quadrado é igual a 4, x pode ser que fosse 2, na verdade. Mas ele aqui, ó, eu já estou dizendo que ele é menos 2. Não necessariamente, ele pode ser menos 2, tá? Mas não necessariamente ele será. Vamos supor que lá no começo do meu problema eu falava x é igual a 2. Aí você faz um monte de coisa e chega lá no final, ó, eu comecei o meu problema com x igual a 2, né? Deixa eu voltar aqui o caminho, eu vou fazer outro caminho, ó. X é igual a 2, então x ao quadrado é igual a 4, e aí você tira a raiz quadrada, né? Você pode dizer que x é igual a menos 2, né? X é igual a 2, a menos 2. Não necessariamente, né? Pode ser mais 2 ou menos 2. Eu comecei o meu problema com mais 2. Então, quando eu faço esse negócio de elevar ao quadrado, tirar a raiz, é meio complicado. Você pode chegar em falsas coisas, tá bom? Em falsas respostas. E é por isso que isso acontece, porque eu tô pegando esse cara aqui, ó,
e eu estou elevando ele ao quadrado. E esse cara aqui também eu estou elevando ele ao quadrado. Então vamos chegar em falsas raízes, tá bom? O meu exercício, o meu exemplo aqui é resolver esse verde, ó. Resolva esta equação. É isso que está sendo dito. Aí, o que eu faço? Para me livrar dessa raiz, eu estou elevando esse lado esquerdo ao quadrado. Só que tudo que eu faço de um lado da balança, eu faço do outro lado, né? Eu tenho o sinal do igual. Se isso é igual a isso ao quadrado é igual a isso ao quadrado. Ok. Quando eu elevo esse cara ao quadrado, isso daqui, na verdade, vai virar módulo de x menos 1. Só que a gente faz um traquejinho aqui doido, né? De falar, vamos cancelar aqui, ó. Esse vamos cancelar, sem pensar no módulo, é o que faz a gente ter que testar as raízes, tá bom? Então cancela aqui, faz essa grosseria matemática aqui sem grandes problemas. Por quê? Porque depois você vai averiguar lá, você vai testar as raízes. Então tá tranquilo. Fez essa cancelada aqui, ficou só x menos 1. E esse cara aqui, ó, o quadrado do primeiro, que é 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes x, mais o quadrado do segundo, tá bom? Que é x ao quadrado. Aí eu organizei, ó, joguei todo mundo lá pro lado direito, então ficou x ao quadrado menos 2x menos 3x, e 1 menos 1, que é mais 1, deu 2. E aí eu joguei todo mundo pro mesmo lado e ficou igual a 0, né? Ó, o 0 ficou do lado esquerdo, só que eu prefiro deixar o 0 do lado direito, eu deixei assim. Só organizei a casa aqui para chegar numa equação de segundo grau bonitinha e resolver ela por Bhaskara ou soma e produto, tá bom? Por soma e produto ficaria como, ó, a soma dá 3 e o produto dá 2. Soma dá 3, 1 mais 2 é 3. Produto dá 2. 1 vezes 2 é 2. Fiz aqui, ó, soma e produto, rapidão. Ah, mas eu queria fazer por Bhaskara. Pode fazer por Bhaskara, não tem problema nenhum. Beleza? Então, ó, chegamos nessas duas raízes. Mas não podemos esquecer aqui, ó, equações irracionais. Temos que testar todas as raízes depois de resolver. Tá bom? Veja, o item A é uma coisa que eu já falei aqui. Poderia estar lá, ó, conjunto solução é igual a 1, 2. Conjunto com 1, 2. B, conjunto solução é apenas o 1. C, conjunto solução é apenas o 2. E aí aqui podia ter um D ainda, ó, que o conjunto solução é o conjunto vazio. Tá bom? S é igual a vazio. Conjunto vazio. Poderiam ser alternativas. E aí você ia chegar lá, marotão, fez aqui, resolveu 1, 2, vai lá e assinala A. Mas a resposta não era A. Tá bom? Por quê? Porque eu preciso testar as raízes. Quando eu testo as raízes, ó, testando 1, eu coloco lá no lugar do x o 1, ó, vai ficar raiz de 1 menos 1 é igual a 1 menos 1, ó. 0 é igual a 0. É o que eu cheguei aqui, ó. 0 igual a 0. Ok, é verdadeiro, perfeito. Então essa raiz 1 está testada e ela é verdadeira. Agora eu vou testar para o 2, ó. Eu não tinha ainda isso aqui, ó. Isso aqui é uma informação que eu coloquei depois. Eu vou testar lá para o 2. E aí eu chego a essa conclusão do vermelho. Para x igual a 2, o que acontece? Ó? 2 menos 1 é 1, raiz de 1, que vai ficar aqui dentro, é 1. Isso tudo aqui do lado esquerdo é 1. E aqui é 1 menos 2, que dá menos 1. Então eu vou chegar lá que 1 é igual a menos 1. Ó. Raiz de 1 é menos 1. Está errado isso. Então quando eu testo a minha segunda raiz, está incorreto. Portanto, eu constato aí que esta raiz não convém, que é uma resposta que eu cheguei que não convém. É uma raiz falsa que eu acabei criando. Tá bom? Eu gosto de chamar de raiz fantasma, mas a literatura chama de falsa raiz. Tá bom? Estamos tranquilos aqui? Lembramos disso, pessoal? Então, ó, qual que era a resposta no fim das contas? Aguarda os joinhas aí, ó. A resposta era aqui, ó, o item B. E aí você podia, se não lembrasse desse detalhe, poderia ter respondido aqui o item A. Tá? Preciso daqueles joinhas. Henrique, diga lá, meu querido. Oi, professor. Então, eu fiquei com uma dúvida agora, não sei se é uma dúvida meio idiota, assim, mas nesse último resultado aí do raiz de 1 igual a menos 1, se eu, tipo, quisesse elevar os dois ao quadrado, não ia se tornar verdadeira depois, porque ia ficar menos 1 elevado a 2, aí ia dar 1, e raiz de 1 elevado a 2 ia dar 1, mais ou menos 1, né? Tipo... Exato, é exatamente esse ponto que eu toquei com vocês um pouquinho antes aqui. Se eu pegar esse cara aqui, ele não é igual a esse. Raiz de 1 é quanto, o Henrique? Mais ou menos 1? Não, raiz de 1 é 1, tá bom? É. Eu já volto a reforçar isso daí, tá bom? Raiz de 1 é 1. Isso daqui, ó, é 1 igual a menos 1. Esse é o resultado que você chegou, é um absurdo. Então não pode ser uma resposta, tá bom?
E é exatamente isso que acontece, tá bom? Justamente por você pegar uma coisa que é 1 e uma coisa que é menos 1 e elevar 1 ao quadrado, dá 1. Eleva menos 1 ao quadrado, dá 1. Aí, uma coisa que não era verdadeira, que é 1 igual a menos 1, quando você eleva os dois ao quadrado, você chega em 1 igual a 1. Aí você chega numa coisa errada, tá bom? É justamente por você elevar ao quadrado que você cria essa falsa raiz. Foi legal você ter perguntado, que a gente conseguiu olhar aqui nesse detalhe. E tem uma coisa importante também, reforçar. Raiz de 1 é só 1. Raiz de 4 é só 4. É só 2, perdão. Raiz de 4 é só 2. Raiz de um número é sempre, raiz quadrada, né? É sempre um número positivo só. Tá bom? Entendi, beleza. Guarda isso. Mais pro final da aula, fica aí mais uns minutinhos que eu vou contar uma outra história para você. E para quem quiser ver. Tá bom? Que é das equações. É uma coisa que eu falei muito recentemente aí com o David, um pessoal aí ficou, era uma dúvida do David, o Ian, mas aí quem quiser eu repasso isso, tá bom? Porque tem muita gente que pensa assim, ó, x ao quadrado é igual a 1. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz de 1. E aí, muita gente pensa erroneamente o seguinte, corta é x. E esse cara aqui é igual a mais ou menos 1. Mais ou menos 1. Tem gente que resolve assim. Não é assim que resolve, tá? A resposta é essa. Acaba ficando igual, mas não é esse o caminho. Depois eu vou explorar um pouquinho melhor aí qual que é o caminho correto, tá bom? Para não ficar com uma dúvida técnica aí. É uma sutileza, provavelmente não vai te prejudicar, mas é bom saber. E aí vai reforçar também, vai te ajudar, Henrique, quando você tiver essas dúvidas aqui, ó. Essa dúvida aqui do raiz de 1 ser mais ou menos 1. Se você tem clareza na coisa que eu vou falar lá no final da aula, aí você fica mais tranquilo com isso daqui também, tá bom? Estamos tranquilos por enquanto, pessoal? Tirando essa dúvida do Henrique aí, que eu vou explorar um pouquinho mais lá para o final. De boas? Então tá. O professor cansou de mendigar joinhas aí, mas obrigado, Diego, pelo joinha. Eu fico só no aguardo aí das mãozinhas. Quando tiverem dúvidas, mandem a mãozinha aí. Ó, aulas 11 e 12, para finalizar aqui o nosso conteúdo de hoje, né? Isso daqui eu reforcei algumas vezes aí ao longo do ano, tá bom? As propriedades de inequações do primeiro grau. O que acontece com uma inequação do primeiro grau? Veja que eu só circulei uma coisa, porque é só isso que é contraintuitivo, tá bom? E é nisso aqui que vocês têm que dar enfoque. Olha lá, se A é menor do que B, então A mais C, eu posso pensar ou com mais ou com menos, né? Ó, A mais C é menor do que B mais C. Sei lá, por exemplo, 2 é menor do que 5. Então, 2 mais 3 é menor do que 5 mais 3. Certo? 2 é menor do que 5. Se eu subtrair uma coisa daqui e a mesma coisa daqui, esse aqui continua sendo maior, né? Se eu fizer, eu estou somando, né, na verdade, ó, 2 mais 3 e 5, 2 e 5. 2 mais 3 e 5 mais 3. Continua a desigualdade, né? Esse cara aqui continua maior. Se eu fizer menos, que foi o primeiro que eu fiz aqui sem querer, vai dar na mesma, né? Ó, 2 menos 5 é 2 menos 3 e 2 menos 5. Vai dar na mesma. 2 é menor do que 5, 2 menos 3 é menor do que 5 menos 3. Acabou. Simples assim. Se eu tiver uma multiplicação ou divisão por um número positivo, tá bom? Ó, A e B, aí eu estou multiplicando por seus dois. Eu mantenho a desigualdade, não tem problema nenhum. Quer ver? Ó, por exemplo, 3 é menor do que 5. 3 vezes 4 é menor do que 5 vezes 4. Continua, é verdadeiro isso. 3 dividido por 4 continua sendo menor do que 5 dividido por 4. Tá bom? Então estamos tranquilos aí, ó. Não tem nenhuma novidade. Só que tem o calcanhar de Aquiles aqui nesse conteúdo, que é que se o C é menor do que 0, então A menos B, quando eu multiplico por C, se o A é menor do que B, o AC vira maior do que BC. Tá vendo? Era menor, quando eu multiplico pelo C, inverte a desigualdade, tá bom? Eu não sei se vocês se lembram lá no começo do ano, que eu ficava fazendo uns números assim, né? Multiplicando, e aí vocês ficavam fazendo assim. Eu acho que alguns de vocês devem se lembrar. Mas eu vou relembrar aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho aqui 1 e eu tenho 2, se eu multiplicar 1 por um número negativo, por exemplo, menos 1, vai dar menos 1. Se eu multiplicar o 2 por um número negativo, vai dar menos 2. Então, ó, o 2 estava acima do 1, ele era maior. Quando eu multiplico por um número negativo, o que aconteceu com a minha desigualdade? Inverteu, tá bom?
Então, ó, é exatamente isso daqui, ó. 2 é maior do que 1, só que se eu multiplicar por menos 1, vai ficar assim, ó, menos 2 é menor do que menos 1. Então, eu estou invertendo aqui a minha desigualdade, tá? E é aí que a gente tem que ter atenção. E se dividir por um número negativo, a mesma coisa. Ó, menos 2, 2 é maior do que 1. Menos 2 dividido por menos 1 é menor do que 1 dividido por menos 1. Porque isso daqui vai ficar menos 2 e esse aqui vai ficar menos 1. Então, se eu multiplicar ou dividir por um número negativo, inverte o sinal da desigualdade. Eu já relembrei isso muito recentemente aqui, mas eu estou batendo bastante nessa tecla, porque é uma bobeira que às vezes a gente perde questão por uma coisa que, é só parar ali, guarda, coloca um asterisco, dá uma rezadinha nisso aqui, tá bom? Não pode esquecer. Porque errar a questão por conta disso vai ser uma judiação, tá? Então, vamos resolver esse daqui da Federal do Rio Grande do Sul. Ele fala assim, né? Ó, ele pergunta assim, ó, se o 2x mais 3 é maior do que menos 1 e menor do que 1, então ele pergunta, quanto que é 2 menos x, tá bom? E aqui, pessoal, você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Não sei se vai dar tempo, se der tempo a gente faz, beleza? Ou você pode pegar aqui e resolver um de cada vez. Ó, menos 1 menor do que 2x mais 3. Beleza? E aí, 2x mais 3 é menor do que 1. Tá bom? Quando ele está aqui, ó, significa que é os dois ao mesmo tempo, né? Ele é maior do que menos 1 e menor do que 1. Então tem que tomar cuidado com isso. Se você coloca um ou aqui, ó, a resposta vira outra, tá bom? A gente já bateu bastante nessa tecla esse ano também. Eu imagino que ainda role uma confusão, porque é normal, mas você está provavelmente mais à vontade com essa história do e e do ou do que estava no começo do ano. Ah, professor, eu acho que não. Eu acho que sim, tá bom? Às vezes a gente tem uma tendência a ser muito autocrítico, mas acredite, você já evoluiu nisso, tá bom? Se você fez aí as tarefinhas, veio nas aulas, tá tranquilaço. Ó, vamos resolver então primeiro esse do lado esquerdo. Eu preciso fazer com que vire 2 menos x, tá bom? Vamos começar aqui por esse. Então, primeiro vamos começar aqui pelo menos 1, menor do que 2x mais 3. Aqui, meus queridos, eu vou fazer chamando a atenção de vocês para aquele detalhe ali do menos, né? Ó, do multiplicar ou dividir por um número negativo. Vamos lá, ó. A minha ideia é isolar o x, né? Então eu vou deixar assim, ó, 2x desse lado, vou passar o 3 para lá, vai ficar menos 1 menos 3. Isso significa que 2x é maior do que menos 4, né? Por enquanto, o que eu estou fazendo? Eu estou passando subtraindo, estou passando somando, subtraindo. Não tem enrosco, é como se fosse uma equação. Agora eu vou passar esse 2 dividindo. Esse 2 é positivo ou é negativo? Ele é positivo, então não tem problema. Vai lá, ó. X é igual a menos 4 dividido por 2. Então x é menor do que menos 2. Não tem enrosco. Opa, x é maior do que menos 2. Tá bom? Menos 2 é menor do que x, né? Eu mantive aqui o sinal da minha desigualdade. Mas o que eu preciso? Eu não preciso do x, eu preciso do menos x, né? Porque eu preciso chegar no 2 menos x. Deixa eu agrupar aqui a galera, porque senão não vai caber, né? Vamos lá. Agora, eu tenho duas opções. Ou eu posso escolher fugir de mudar a desigualdade. Como que eu faço isso? O x que está aqui, positivo, ele passa negativo para lá, ó. Uma opção, tá bom? Fugindo do gargalo. Eu vou passar o x que está lá para cá, ele vai virar menos x, né? E o menos 2 eu passo lá para o outro lado lá, ele vira mais 2. Olha lá, fugir, tá bom? O x que estava aqui eu passei para o outro lado lá menos, e o menos 2 eu passei para o outro lado lá mais 2. Eu não multipliquei por negativo, eu fugi. Quanto que deu a resposta? Menos x menor do que 2. Agora, como eu sou guerreiro, eu não vou fugir, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Quando eu multiplico os dois lados por menos 1, eu vou fazer um passinho intermediário aqui, ó. Menos 1 vezes menos 2 e menos 1 vezes x, né? Multipliquei os dois lados por menos 1. Esse sinal que era assim, ó, como eu multipliquei por negativo, ele inverte. E olha lá que interessante onde a gente chega. Menos 1 vezes menos 2 é 2. E menos 1 vezes x é menos x. Olha lá o resultado. Menos x é menor do que 2, ou 2 é maior do que menos x. É a mesma coisa, tá bom? Fugindo ou não fugindo,
você tem que chegar na mesma coisa. Só que você tem que tomar cuidado. O que eu acho que acontece? Às vezes, sem querer, o pessoal foge, mas o que é importante? Você saber o gargalo para você fugir de propósito, que é o que eu gosto de fazer, ou encarar lá e fazer a multiplicação por um negativo, fazendo a inversão com consciência, tá bom? Invertendo o sinal da desigualdade, beleza? Vamos lá, então. Chegamos aqui em 2 menos x. Eu vou deixar aqui como um extrinho aqui, só que eu vou diminuir essa fugida para caber aí a resolução, o resto da resolução. Então, ó, chegamos aqui em menos x menor do que 2, né? Só que eu preciso do 2 menos x. Para eu fazer 2 menos x, eu somo 2 dos dois lados. Então, vai ficar assim, ó. 2 mais 2 é maior do que menos x mais 2. Tá bom? E aí, no fim das contas, ó, menos x mais 2 é a mesma coisa que 2 menos x. E aí, aqui, 2 mais 2 é 4. Como eu gosto de escrever o x sempre do lado esquerdo, eu falar que 4 é maior do que isso é a mesma coisa que eu dizer que isso é menor do que 4. Tá bom? Ó, 4 é maior do que alguma coisa é a mesma coisa, é o mesmo que dizer que esta coisa é menor do que 4. Tá? Então, eu cheguei lá, ó, o 2 menos x é menor do que 4. Essa daqui já é uma parte da minha resposta. Beleza? Chegamos aqui em uma parte da resposta. E aí, vamos lá, vamos fazer a segunda parte. Na segunda parte, o que nós temos aqui? Ó? 2x mais 3 menor do que 1. Vou passar o 3 lá para o outro lado, ficamos então assim, ó, 2x menor do que 1 menos 3. Então, 2x é menor do que menos 2. Vou passar o 2 positivo para o outro lado. O 2 positivo para o outro lado, ele fica normal, sem inverter a desigualdade, né? Por quê? Porque eu estou multiplicando ou dividindo, que no caso é dividindo, por um número positivo. Então, a desigualdade ela se mantém. Então, o x é menor do que menos 1. Só que eu não quero saber do x, né? Ó, eu quero saber do 2 menos x. Agora eu preciso transformar isso daqui em menos x. Então, eu não vou fugir, tá bom? Eu vou multiplicar por menos 1 vezes menos 1 e eu vou multiplicar aqui por menos 1. E aí, o que eu preciso fazer com o meu sinal? Ele era menor, eu vou transformar ele em maior. Aí vai ficar menos x maior do que menos 1. Só que, como tínhamos falado lá, 2 menos x que eu quero, não é x. Então, eu vou somar 2 aqui desse lado, menos x mais 2, menor do que menos 1 mais 2. Eu acho que eu fiz coisa errada aqui, mas a gente já vê aqui o que eu errei. Professor, Oi. não seria tem de mais estranho aqui? Mais 1. Isso, exatamente. Porque aqui eu inverti, eu multipliquei menos 1 por menos 1. Muito obrigado, Bia. Era isso mesmo. A Bia sempre está me salvando. Na última aula ela também pegou aí um detalhe aí que eu tinha deixado passar. Então é isso mesmo, tá bom? Ó, errei aquela multiplicaçãozinha. Eu sabia que tinha alguma coisa errada porque eu já sabia o resultado. Bom, beleza, então, ó. Errei aqui essa multiplicaçãozinha, tá? Ó, menos 1 vezes menos 1 deu mais 1. Menos 1 vezes x deu menos x. Beleza? E aí, inverti aqui o sinal, né? O que era menor virou maior. Então, ó, menos x mais 2, que eu somei lá para ficar o que eu queria. Menos x mais 2 e 1 mais 2. Então, menos x mais 2 é maior do que 3, né? Ó. Menos x mais 2, que eu vou trocar aqui a ordem, porque eu prefiro assim, ó. 2 menos x é maior do que 3. Certo? Então, ó, eu sei que este bendito número aí, ó, ele é maior do que 2. Olha lá, 2x menos 2 menos x, né? Que é o que ele está perguntando lá, ó. Ele está entre 3 e 4, né? Ele está entre 3 e 4. Então é a alternativa E aqui. Beleza? Ah, professor, se tivesse numa prova discursiva, como é que você responderia isso aqui no finalzinho para deixar a resposta mais bonita? Bom, provavelmente eu teria apertado um pouquinho mais a resolução aqui, né? E aí lá no final eu teria escrito aqui conjunto solução, né? Então, portanto, solução é igual a... Não vai caber aqui, vou colocar lá para baixo. Solução, portanto, é igual ao conjunto dos reais, tais que... não é o x que ele quer, né? Ele quer os valores em que está 2 menos x. Eu colocaria só assim, ó. 2 menos x está entre 3
e 4. Tá bom? Era isso aí que ele queria saber. Ele queria saber entre quais números está, ó, 2 e menos x. E aí eu juntei aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, 2 menos x é menor do que 4, é esse pedaço, e 2 menos x maior do que 3 é esse pedaço aqui da resposta, ó. Só que eu dei uma maneira de responder essa perguntinha aqui de uma maneira mais com a resposta aqui condensada, né? Colocando as duas informações em uma só. Eu acho mais interessante, tá bom? Ó, vou até tirar isso daqui como resposta e vou deixar esse daqui mesmo como resposta. Então, está entre 3 e 4 a alternativa aí. Tá bom? Queridos, o que eu tinha para passar aqui para vocês hoje, relembrar, chamar atenção para os detalhes, eu chamei, tá bom? Fizemos aqui 1, 2, 3 e 4 exercícios da minha lista, tá bom? Eu vou abrir aqui a listinha aqui para vocês terem uma ideia do como que vai funcionar, como temos aí mais 2 minutinhos. Eu quero aproveitar aqui para abrir ela aqui com vocês. Espera aí que estou meio sofrido aqui, rapidinho. Estou apanhando aqui. Frente álgebra. Caderno de revisão. Ó, o material que eu vou mandar para o Rubão, assim que acabar a aula, né? Estou mandando lá para o Rubão, é o classicão, né? Uma lista de exercícios e uma lista de resoluções. Só que eu quero mostrar aqui para vocês como que ela está dividida, né? Tanto a lista de exercícios como a parte da resolução. Deixa eu compartilhar aqui, eu preciso compartilhar outra coisa, né? Que eu estou compartilhando o Milchar. Deixa eu parar de compartilhar primeiro. E agora eu vou compartilhar outro. Eu vou compartilhar a tela 2. Ó, me digam se está aparecendo a luzinha aí para vocês, por favor. Eu preciso que alguém fale pelo áudio, que agora eu estou mais perdido aqui. Sim. Sim, tá. Então, ó, na revisão, como que está dividida a revisão? Eu dividi ela por aulas, tá vendo? Ó, aula 1 a 4, que é fatorações, tem 5 exercícios. Aula 5 e 6, tem mais, que é equação do primeiro grau, mais 5 exercícios. E assim vai indo, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai dialogar, e aí aqui nas resoluções a mesma coisa, ó, tá vendo? Ó, os 5 exercícios do primeiro, que é de fatorações 1 e 2, aí depois tem as resoluções de equações do primeiro grau. Então, você vai pegando aqui por setor. Você vai pegando, eu quero estudar essa aula, quero estudar aquela aula. E aí tá tudo compartimentadinho ali, bonitinho. Como que você vai se guiar aqui? O que é mais importante eu estudar? Bom, primeiro você vai fazer os exercícios das aulas 5 e 6, né? Deixa eu aproximar bem aqui, ó. Que a gente está enfocado aqui no primeiro dia de revisão. Você vai fazer primeiro os das aulas 5 e 6, que são os mais importantes. Depois você vai fazer os que tem um pouquinho de amarelo, né? Que é, por exemplo, fatoração ou inequação. Inequação é mais importante, né? Ó, ela é também importante para todos os vestibulares. A fatoração mesmo, né? Exercício de fatoração é mais para FUVEST, Unicamp, né? Não que não seja bom você saber, às vezes ajuda no Enem, na Unesp, na Unifesp, mas é que não é cobrado muito com essa cara. Esse é o ponto, tá bom? Então é isso. E quando chegar lá na véspera da prova, lá 3, 4 dias antes, na semana da prova da FUVEST, você vai olhar, vai pegar a sua anotação, ou pegar aqui o meu exercício e a minha resolução, e vai ver, esse exercício aqui, por exemplo, que é de problemas do primeiro grau, que foi o que a gente resolveu aqui na aula, né? Ele costuma cair no Enem. Então, você dá uma olhadinha lá. Legal, olha aqui. Eu precisei criar uma equação, né? Aí depois tem, sei lá, por exemplo, aqui da equação de segundo grau. Este que a gente resolveu hoje tinha a ver com delta igual a 0. Lá na revisão, você não vai pegar e fazer esses exercícios de novo. Você vai fazer agora, nesse momento que você tem tempo de revisão. Você vai aproveitar. Lá na semana de prova, você vai, de repente, fazer um exercício ou outro, pegar exercícios lá do YouTube e vai pegar aqui esses exercícios, só vai revisar. Esse aqui resolvi um macete, era que o delta era igual a 0. Para você lembrar desses detalhezinhos, né? Vai constar isso, e dar uma olhadinha aqui também nesses resuminhos aqui, que eu acho que te ajuda. Aí você coloca asterisco nas coisas que você sente que você ainda precisa decorar. Tá bom? Recado passado, essa aí era a mensagem do dia. Quem quiser ir indo, tenha uma boa semana, bom estudo aí, tá bom? Quem quiser fazer alguma devolutiva para mim pelo WhatsApp, fique à vontade sobre a minha revisão aqui. Eu pretendo continuar fazendo ela desse jeito.
Mas se você não gostou, ou se você gostou também, dá um alô lá, tá bom? Ou pode ficar aí e dar a sua opinião, que eu acho que me ajuda aqui a me guiar, tá bom? Revisão é uma coisa muito freestyle, assim, depende muito do professor e depende muito da turma. Então, queria uma devolutiva aí de vocês, quem puder, fico agradecido, tá bom? Boa semaninha, se cuidem aí, bons estudos, e quem tiver dúvidas, estou aqui ainda. Deixa eu ver aqui que tem alguma mensagenzinha no chat. Professor, você vai explicar aquele É lance verdade. que Eu conversando? preciso explicar. Peraí, deixa eu, que eu tô meio perdido aqui, o Henrique, rapidinho. Deixa só eu me entender aqui com as coisas. Eu abro aqui para ver todos vocês, só que isso aqui fica na frente de tudo. Aí, pronto. Beleza, show de bola. A galera deu uma devolutiva aqui, agradeço a devolutiva, show de bola. Ó, vamos lá então, explicar aquele negócio. Henrique, o que acontece, cara? Isso é um negócio que eu falei pontualmente lá no começo do ano, a galera esqueceu, eu reforcei esses dias. Por quê? Porque é uma coisa chata, é meio teoricão assim, sabe? Ninguém precisa disso para sobreviver aqui no mundo dos vestibulares, mas é legal, tá bom? Porque você tem um pouco mais de visão de algumas coisas. Então, aquilo lá que você me perguntou, você estaria mais seguro sabendo isso que eu vou te falar agora, tá bom? Anota, isso não é uma coisa assim, a primeira vez que me explicaram, eu não peguei de primeira, depois me explicaram de novo, e depois acho que lá para a terceira vez que eu me apropriei mesmo do negócio. Então, anota e repassa esse raciocínio aí depois, tá bom? Se, por um acaso, você não lembrar de repassar, não tem problema. Numa segunda vez que você ouvir isso, talvez essa já seja a segunda, mas numa próxima vez que você ouvir, você vai estar mais familiarizado, a coisa vai fluir melhor, tá bom? Então, sem nóia aqui com isso, é legal, mas não é essencial. Vamos lá. Quando eu tenho uma equação desse tipo aqui, ó, x² igual a 4, o que as pessoas acham que é o certo, que eu já adiantei, tá bom? Elas acham que você vai fazer assim, ó, raiz quadrada de x² é igual a raiz quadrada de 4. Só que as pessoas tendem a achar que raiz quadrada de x² eu vou cortar e vai ser igual a x. Isso aqui é igual a x. E elas tendem a achar que raiz de 4 é igual a mais ou menos 2. Isso está errado, tá bom? Raiz de 4 é 2, tá? Vamos supor aqui, Henrique, ó, abre o micro aí, eu quero fazer um bate-volta aqui com você, meu querido. Vamos supor que eu fale para você assim, eu tenho 2 sobre 2 irmãos. Quantos irmãos eu tenho? 2 sobre 2 irmãos? Isso. Ah, você tem um irmão. Um irmão. Tem como esse número 2 sobre 2 ser duas respostas? Não. Não, 2 sobre 2 é um número. Ele está escrito de uma maneira cabulosa aqui? Tá, mas ele é um número. Não tem como falar que isso aqui são 2 números, tá bom? Sim. Quando eu falar para você que eu tenho raiz de 4 irmãos, tem como ser duas respostas? Não, raiz de 4 é apenas um número. Então, quanto que é o raiz de 4? Raiz de 4 é 2. Tudo bem? Tá, entendi a analogia. Perfeito, show. O que vai acontecer então aqui? Ó? Qual que é a maneira correta de proceder? Vamos lá. A maneira correta, então, ó, eu já vou colocar um X aqui, bem fininho, né, para você conseguir ver o que foi feito de errado. E aqui de azul, eu vou falar o seguinte, ó, raiz quadrada de x² é igual a raiz de 4. Até aqui estamos juntos, igualzinho a outra resolução. Só que raiz quadrada de um número ao quadrado, a gente viu que é módulo daquele número. Tudo bem? Então, raiz quadrada de x² é módulo de x. E raiz de 4, quanto que é, Henrique? 2. 2. Se módulo de x é igual a 2, quanto que vale o x? Vale 2. Mais ou menos 2. Ah, porque... Ah, é verdade. Porque pode ser negativo, né? Tem que fazer aquele negócio do módulo. Exatamente. Tá bom? Porque tanto o 2 quanto o menos 2, se eu colocar no módulo, ele vira o positivo. Então, qual que é o gargalo aqui? Por que eu acho que é legal fazer esse raciocínio? Porque justamente por conta desse raciocínio, todo mundo coloca a mão no fogo de que raiz de 4 é mais ou menos 2. Só que você não pode colocar a mão no fogo por isso, porque raiz de 4 é só mais 2. Tá bom? Entendi.
Moral da história, raiz de 4 é mais 2. Por que que acaba chegando em mais ou menos 2 ali? Porque eu acabo gerando um módulo com a raiz do x ao quadrado. E aí eu chego no mais ou menos 2, tá bom? Ó, vou deixar aqui para você printar, tá? É apenas o mais 2. O que eu gostaria de chamar a atenção de você, Henrique? Tem esses dois caminhos, tá bom? Eu posso mexer aqui? Você quer printar? Quer fazer alguma coisa aí? Pode mexer, já printei. Tá. O que eu queria falar para você? Você pode se abster disso aqui, ó. Esquece isso, dane-se. Por quê? Porque esse x ao quadrado, que número ao quadrado que é igual a 4? Acabou, x é igual a mais ou menos 2. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4, e menos 2 vezes menos 2 é 4. Acabou. Eu precisei passar pelo caminho ali, pelo meio do caminho? Não, né? Eu posso já sair aqui direto. Então, fica tranquilo. Geralmente, quando você estiver resolvendo a equação, você não vai precisar passar por esse dilema. Mas é interessante eu explicar ele por quê? Para que você não cometa aqui esse erro que é muito comum de ser cometido. Tá bom? Eu acho que tem até professor que ensina errado, inclusive. E por isso Eu sempre aprendi, eu nunca aprendi assim, né? Assim, eu só aprendi que a raiz é sempre mais ou menos, tipo, mas aí, do jeito que você explicou, realmente agora faz sentido, porque, né? Eu acho que eles falam isso mais para facilitar, né, Lucas? Tipo, para o aluno não ter que lembrar mais coisa. Mas... Sim, mas aí é o que eu falo aqui para você, né? Eu acho que o professor, às vezes, falta ali o conhecimento, às vezes, ele pode sair pela tangente aqui, ó. Eu precisei tocar nesse assunto. Que número ao quadrado que dá 4? 2 vezes 2 dá 4. E menos com menos dá mais? Tá. Eu não precisei pensar aqui no raiz de 4 é mais ou menos 2, entendeu? Então dá para sair, sem complicar muito a coisa, sem passar por esse módulo aqui. Eu acho que isso aqui é muito complicador, né? Mas enfim, tudo bem? Mensagem passada aqui também? Sim, entendi agora. Valeu, Lucas. Então tá joia. Imagina, meu querido. Gente, mais alguma perguntinha aí? Alguma dúvida aí da revisão? Deixa eu aproveitar e falar. Eu gostei bastante da revisão, Lucas. Acho que para mim vai ajudar bastante, que como eu não estava no começo do ano, agora eu tô, sabe, pegar esses detalhes que você tinha passado antes, realmente ajuda. Beleza. Cara, vai estar sempre tudo resumidinho, minha lousa, como se fosse um livro, né? Então fica tranquilo, você vai conseguir ver tudo que foi passado. E aí, qualquer dúvida, manda um asterisco aí que muito em breve a gente consegue sentar e tirar as dúvidas com calma, tá bom? Se Deus quiser ir lá pro dia 17, eu já tô entrando de férias lá do colégio, da faculdade também, então, vai ficar tranquilo. Dá para pegar aí 2 dias aí na semana e a gente sentar com calma, ficar um tempo aí, beleza? Beleza, Lucas. Valeu. Vou sair aqui. Falou. Então tá joia. Obrigadão, meu querido. Boa semana aí para vocês. Se ninguém mais tiver dúvidas, estamos tranquilos aí? Eu só quero dizer que eu gostei da revisão assim. Então, tá ótimo, não precisa mudar nada. Pode deixar. Assim deixarei, então, senhorita Ida. Tá bom? Não, é porque esses detalhezinhos às vezes escapa a gente. Assim, chega, você não lembra. Aí o sinal, aquele sinal dos cubos lá, eu sempre tenho que ficar atento. Qual que é o sinal igual da forma fatorada? Não sei, eu tenho que prestar atenção. E aí é bom que você já deixa um asterisco e aí você vem, que prova que vai cair. Né? No dia anterior da FUVEST, no dia anterior da... Eu não estou mais compartilhando, né? Eu estou compartilhando. Eu não sei agora. Tô. Então, aí no dia da FUVEST, você vai lá, vai cair, pode cair na FUVEST, beleza, né? Amarelinho aqui. Aí você dá uma olhadinha lá na lousa, vê o que você tem dúvida, tá show. Então tá beleza. Estou agora com o coração leve. Estou sentindo que eu acertei. Gente, eu vou finalizar aqui para o Credo ficar mais à vontade aí de entrar, tá bom? Então, uma boa semana para vocês. Quem quiser fazer alguma devolutiva lá pelo WhatsApp, fique à vontade também, beleza? Boa semana, se cuidem aí. E obrigado pelas devolutivas. Tchau, gente.